Olá, meu nome é Bruno Pandini, sou advogado, especialista em temas de compliance anticorrupção. Atuo na área há 8 anos, em casos complexos aqui do Brasil e recentemente tive a oportunidade de trabalhar por um período nos Estados Unidos, no escritório chamado Miller Chevalier. Hoje sou advogado do escritório Maeda Aires e Sarubi. Os dois escritórios são referências na área de compliance. A convite do Instituto Ethos, eu estou aqui para falar a respeito da regulamentação do lobby. Então, num primeiro momento, eu vou tratar sobre o status dessa regulamentação e, em seguida, apresentar quais são os impactos que essa regulamentação pode gerar para as empresas. De início, o que é o lobby e ele realmente necessita de uma regulamentação? Bem, é muito comum que o senso comum relacione as atividades de lobby a práticas de corrupção, conflito de interesse, tráfico de influência e outros atos ilícitos. Essa associação ela é superficial e pouco contribui para o debate com relação à regulamentação. O lobby é uma atividade legítima e ela é exercida através de grupos de interesse que agem ou em nome próprio ou por meio de representação de terceiros, interagindo com agentes públicos que são tomadores de decisão, e a finalidade dessa interação é influenciar que tais decisões sejam de acordo ou levem em consideração os interesses desses grupos. O objetivo do lobby, então, ele é fiscalizar, cobrar ou até apresentar demandas aos governantes e aos parlamentares, principalmente por meio da apresentação de dados, troca de informações, realização de pesquisas e outros tipos de análises, tudo isso a fim de desenvolver e dar sustentação a uma decisão. No setor empresarial, a atividade ela é denominada como relações governamentais ou relações institucionais. Não se chama de lobby justamente por essa impressão negativa atrelada ao termo. Bom, mas por tratar de uma defesa de interesse legítimo, o lobby é um mecanismo inerente à democracia. Afinal, nenhum deputado, senador, governador ou até o presidente é especialista em todos os assuntos ou temas que são interessantes à sociedade. Essa atuação junto aos parlamentares e a membros do Poder Executivo possibilitam que eles tomem decisões informadas. E decisões informadas garantem resultados mais técnicos e responsáveis. Então, tendo em vista isso, a regulamentação do lobby é relevante e tem muito interesse público envolvido. Sempre que há um caso midiático de corrupção ou tráfico de influência, as discussões sobre a regulamentação do lobby ganham fôlego e retomam as pautas dos noticiários. É só a gente pensar no caso recente do escândalo do MEC. E isso ocorre naturalmente porque, de fato, a regulamentação dessa atividade é vista como um mecanismo de combate à corrupção. Além disso, uma pesquisa realizada pela agência Senado, que é um órgão do Senado Federal, indica que 70% dos brasileiros são favoráveis à regulamentação da atividade. E ainda tem um outro fator que estimula o avanço da regulamentação, que é o fato do Brasil ter interesse em ser membro da OCDE. Então, dentre as condições necessárias, ter uma legislação específica que trata da relação público-privada é fundamental para a pretensão brasileira. Mas hoje o lobby acontece independentemente de regulamentação. Isso é um fato. O lobby tem sido discutido há mais de 40 anos, tem discussões recentes, mas ele é algo que ocorre independentemente de uma lei específica. Mas não é também que o Brasil não possua regras que tangenciam o tema. A Constituição Federal de 88, garantindo uma série de direitos como direito à petição, direito ao acesso à informação, liberdade de manifestação de pensamento, entre outros, legitima a prática de lobby. O ordenamento jurídico brasileiro também tem regras espalhadas em diversos códigos ou manuais que estabelecem limites e prevêem responsabilização para aqueles casos onde a relação público-privada ela é corrompida ou trata de uma questão de interesse ilegítimo. O Código Penal é um exemplo disso, a própria lei anticorrupção, a nova lei de improbidade, enfim, a gente tem regras específicas relacionadas ou que tangenciam o lobby. No âmbito do Poder Executivo Federal, por exemplo, a gente tem o Código de Ética da Alta Administração Federal, tem a Lei de Conflitos de Interesse e tem também um decreto, o Decreto 10.889, de dezembro de 2021, que, ao regulamentar a Lei de Conflitos de Interesse, aborda a atividade do lobby
no sentido de trazer mais transparência às agendas e aos compromissos dos agentes públicos, por exemplo. Dando um pouco mais de contexto a respeito desse decreto, ele prevê regras específicas para realização de audiências, que são reuniões onde há representação de interesses privados junto aos membros do Poder Executivo Federal. No caso do Legislativo, por outro lado, a gente não tem regras específicas que tangenciam ou limitam ali a relação público-privada. E aqui sim a gente tem uma dependência de uma regulamentação. E o projeto de lei cujas discussões estão mais avançadas no Congresso Nacional é o PL 4.391 de 2021, que segue o mesmo modelo do decreto que eu acabei de mencionar. Isso até faz sentido porque a CGU, que é a propositora desse projeto de lei, é responsável pelo texto do decreto. Então há muitas semelhanças entre esse projeto de lei e o decreto que eu mencionei. Mas um fato interessante e também muito atual, que há uma nova proposta a respeito da regulamentação do lobby do deputado Carlos Zaratini, que foi apensado a esse PL. Então o PL do Carlos Zaratini é o 1525 de 2022 e ele foi apensado ao PL 4.391 de 2021. Dessa forma, a gente unifica ali as discussões a respeito da regulamentação do lobby. Sobre o novo PL, eu gostaria de destacar rapidamente dois aspectos. O primeiro é o fato da previsão de um cadastramento prévio para lobistas. O projeto de lei ele oferece a definição do que seria lobista e pressupõe que a atividade seja exercida a partir de um pré-cadastramento. O segundo ponto diz respeito a uma obrigação de que agentes públicos ou órgãos públicos que tenham recebido lobistas sejam obrigados a poder dar a oportunidade para que uma parte com interesse contrário dos lobistas possa se manifestar. Esses são dois aspectos interessantes aí do que foi recentemente apensado. Considerando, então, que o cenário regulatório está cada vez mais maduro, as empresas que interagem com órgãos ou agentes públicos, ou ainda que tenham a pretensão de defender seus interesses perante eles, devem se preparar adequadamente. E a melhor forma de fazer isso é aprimorando seus programas de integridade. A partir do quê? De uma readequação desses programas para que eles estejam em consonância com os projetos de lei em questão, caso os textos sejam aprovados da maneira que estão. Bom, mas então o que fazer? Como readequar, né? Essa é a grande questão. O primeiro ponto é checar se a alta administração está atenta ao tema do lobby e entende os riscos inerentes ao assunto a ponto de fazer refletir isso nas suas regras internas. Isso significa que, além do código de conduta com as diretrizes gerais, a empresa deve oferecer políticas específicas capazes de orientar seus colaboradores e terceiros que representam sobre os riscos de compliance anticorrupção, conflito de interesses, relacionamento com órgãos públicos, por óbvio. E aí há diversas vantagens de ter políticas que se complementam e quanto mais integradas essas normas internas estiverem, melhor. Ou seja, dar clareza aos colaboradores e terceiros que atuam em nome da empresa sobre a proibição, por exemplo, de dar, oferecer ou prometer vantagens indevidas a autoridades públicas, ou prever hipóteses de conflito de interesse, quando que ocorre, ou no caso de haver dúvidas, a quem se recorre, onde obter esclarecimento, promover critérios objetivos sobre a possibilidade de oferecimento de brindes, presentes, hospitalidades para autoridades e agentes públicos é muito relevante. Então você ter esse conjunto de regras traz um benefício enorme para as empresas. Nesse último comentário que eu fiz, por exemplo, muitas empresas dependem da promoção de eventos ou congressos para poder educar os seus clientes ou usuários a respeito dos seus produtos. Isso é muito comum na indústria farmacêutica, por exemplo. Essas empresas precisam constantemente revisar as regras para evitar que um benefício oferecido seja entendido como uma tentativa de tentar influenciar indevidamente um agente público ou uma decisão que ele vá tomar. Por fim, eu acho que definir regras claras sobre a interação com o agente público, isso tem que ser baseado, obviamente, no que prevê a legislação atual e também olhar para quais são as melhores práticas do mercado. Com relação a isso, o projeto de lei prevê que as audiências que serão realizadas de forma remota ou presencial entre poder público e entes privados e que tenha a defesa de interesses nessas discussões, sejam feitas a partir de uma solicitação
por meio de um sistema integrado que o governo deve implementar. Essa solicitação, ela tem uma exigência de que certas informações precisam ser prestadas. Por exemplo, quem é o solicitante da audiência, quem ele representa, se ele está representando a si próprio ou um terceiro, qual o interesse que ele vai abordar ali, além de outras coisas como o próprio assunto a ser tratado, o local da reunião, a data e quais os participantes. Então, a lei ainda obriga, nesse contexto, que os agentes públicos eles participem dessas audiências, pelo menos acompanhado de mais um colega. Então, são pelo menos 2 pessoas obrigadas a participar pelo lado dos agentes públicos. Bom, e apesar de não existir uma limitação com relação ao número mínimo de participantes pelo lado da empresa, é de bom tom que a empresa também se antecipe e exija dos seus colaboradores a presença de mais de uma pessoa nessa audiência. É uma prática comum e isso também dá mais uma uniformidade com relação a essa relação e credibilidade à conduta da empresa. Em relação ao local da reunião, não há uma determinação legal a respeito de onde deve ser feito. No entanto, do ponto de vista da empresa, preferencialmente as reuniões devem acontecer ou no órgão no qual o agente público ele trabalha ou na sede da empresa. Reuniões em locais em que é difícil haver o registro do encontro e que tem o caráter ou aparência de ilegalidade, como café, restaurante, lobby de hotel, lobby de aeroporto, eles devem ser evitados e, se possíveis, expressamente vedados pelas regras internas da companhia. O intuito do projeto de lei é dar mais publicidade à relação público-privada. E faz isso por meio dos dispositivos que obriga os agentes públicos a registrar essas audiências e deixá-las disponíveis nesse sistema único para o público em geral. A empresa, por outro lado, ela não é obrigada a manter esse registro e nem a dar publicidade disso. Mas é fundamental e altamente recomendável que ela mantenha o mesmo nível de registro ou até mais com relação às suas interações com o agente público, independentemente se é para fins de uma defesa de um interesse específico ou no contexto de um esclarecimento, enfim. É recomendável que a empresa seja aqui mais criteriosa do que a própria lei é com os agentes públicos, exceto, é claro, nos casos onde a interação é relacionada à atividade burocrática, né, de protocolo, acompanhamento de processos administrativos, enfim, nesse caso é dispensável. Além disso, a empresa também deve zelar pela forma de se comunicar com o agente público. Aqui, a melhor prática é que os colaboradores e terceiros que atuam em nome da empresa se comuniquem por meios oficiais, através dos e-mails institucionais deles próprios e dos agentes públicos, evitando ao máximo ali comunicação através de endereços de e-mails pessoais ou SMS, WhatsApp e outras mensagens de texto. É importante que, caso haja alguma comunicação através de WhatsApp, ou enfim, de forma não institucional, essas mensagens sejam preservadas. Aliás, é importante que todos os registros com relação à comunicação com agentes públicos sejam mantidos pela área responsável pela interação com os agentes públicos e que esses registros estejam acessíveis para as áreas jurídicas e de compliance da empresa. Um outro elemento relevante é um processo de contratação. Aqui é importante ter critérios claros e objetivos com relação à escolha e à seleção dos indivíduos que irão representar a empresa perante os órgãos públicos. Então, no caso de contratação de colaboradores que irão compor a área de relações governamentais ou ainda trabalhar e exercer atividades que sabidamente tenham interação com órgãos e agentes públicos, como, por exemplo, venda para governo, e também para a contratação de terceiro, que irá agir em nome da empresa, o que é um risco por si só, devido à responsabilidade objetiva que prevê a lei anticorrupção, por exemplo. Então, é mandatório, eu diria, realizar um processo de due diligence que seja capaz de identificar quaisquer informações relacionadas à reputação dessas pessoas, por exemplo. Você quer saber quem você está contratando, quais os potenciais conflitos de interesse que essa pessoa possa ter junto ao órgão ou algum agente público ali que está envolvido em processos que são relevantes para a empresa, ou ainda verificar a pessoa que vai ser contratada é parente de algum servidor público, já trabalhou em algum órgão público, esse órgão ele é o órgão em que ele vai atuar agindo em nome ou em benefício aos interesses da empresa. Tudo isso é muito relevante. Se a resposta for sim,
para o fato desse indivíduo ter trabalhado no órgão público, por exemplo, é importante verificar se ele cumpriu o período mínimo de quarentena que ele precisa cumprir para poder depois atuar como um lobista ou como um representante dos interesses da empresa. E mais um aspecto interessante do ponto de vista de contratações é o valor a ser pago por esse profissional, seja no contexto de um salário ou de bônus atribuído a esse profissional ou ao valor da contratação para prestação de um serviço de um terceiro. Aqui eu acho que o ponto mais relevante é evitar a todo custo que esse pagamento esteja atribuído a uma taxa de sucesso, ao success fee. Além disso, é muito importante deixar muito claro e muito bem definido quais são os papéis, quais são os serviços que serão prestados nessa representação. No caso dos colaboradores da empresa, é importante que o job description tenha exatamente aquilo que ele vai exercer. E no caso de um terceiro, que o contrato preveja exatamente qual é o objeto a ser cumprido, qual que é a expectativa do serviço que será prestado. Um último elemento que eu ainda acho que cabe falar aqui é com relação aos treinamentos específicos e periódicos para essas pessoas que terão contato com agentes públicos. O treinamento precisa oferecer diretrizes específicas do que fazer, de como fazer, ou ainda, em casos em que não for possível você prever algo ou antecipar um problema, informar e dar a direção de a quem recorrer em situações onde é necessário pedir ajuda. Considerando tudo que eu disse até agora com relação à regulamentação do lobby, as empresas estarão seguras e sofrerão menos impactos se conseguirem assegurar que as agendas propostas são legítimas, estão respaldadas em argumentos técnicos, garantir que o posicionamento estratégico esteja alinhado ao interesse público e aos fatores econômicos e sociais relevantes do seu próprio setor, promover discussões que permitam a participação de agentes públicos relevantes, de mais interessados, não apenas aqueles que tenham o mesmo interesse que você, do ponto de vista do posicionamento, mantenha registros completos e detalhados de todas as ações realizadas junto ao poder público, incluindo registros dos acompanhamentos, das diligências realizadas, das pesquisas, das análises, dos dados levantados. Enfim, fazer isso para todo tema institucional ou governamental relevante realizado. E essas são as minhas considerações sobre como as empresas podem se preparar diante da regulamentação do lobby no formato atual em que ela se encontra. É claro que há muito mais para ser discutido com relação ao assunto, é um assunto vasto e muito relevante, e eu fico à disposição para desdobrar aqui os assuntos através do próprio Instituto Ethos ou por meio dos meus contatos pessoais, e agradeço a vocês por assistir o vídeo, espero encontrá-los numa próxima. Até mais.